Marido debochou da esposa faxineira de hospital que sonhava em ser médica. Você mal sabe ler. 15 anos depois, ele caiu de joelhos ao entrar na sala de cirurgia e ver quem era a médica que faria sua cirurgia. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de onde você está assistindo. O som do pano de chão raspando contra o piso frio do hospital era um eco constante na mente de Ana Maria. Cada passo que dava pelos corredores, limpando o que ninguém mais queria ver, era uma lembrança de que sua vida parecia predestinada a ser simples, sem espaço para algo grandioso. Ela passava horas trabalhando, sem nunca ser reconhecida, além de uma faxineira que cumpria uma tarefa invisível. A visão dos médicos e enfermeiras passando, imersos em seus próprios mundos, fazia Ana Maria se sentir como uma estranha ali, como se ela não fosse digna de estar no mesmo lugar. Como se a sua vida tivesse um destino traçado, sem espaço para mudanças. Os olhos dela, que normalmente ficavam focados na sujeira do chão, se perdiam às vezes nos rostos dos médicos, como se buscassem algo que fosse impossível alcançar. Eles pareciam ter tudo o que ela não tinha: respeito, confiança, a certeza de que suas vidas tinham um propósito claro e importante. Ela sonhava em ser como eles, em estar daquele lado, mas o abismo entre ela e eles parecia profundo demais para atravessar. A cada olhar furtivo que ela lançava a eles, uma pontada de inveja, misturada com uma dor silenciosa, a atravessava. Era difícil lidar com o fato de que, apesar de todo o seu esforço, ela jamais seria mais do que uma mulher simples, sem o direito de sonhar com algo maior. Quando a noite caía e ela chegava em casa, a casa de tijolos frios e móveis gastos, a realidade de sua vida era ainda mais dura. Rogério, seu marido, não fazia questão de esconder o desprezo com que a tratava. Ele tinha uma maneira cruel de fazer com que Ana Maria se sentisse pequena, inferior, como se suas ambições e seus sonhos fossem insignificantes. Ele não se cansava de lembrá-la, todos os dias, que ela não passava de uma faxineira e que seu lugar era ali na cozinha, no lar que ela mal conseguia sustentar com seu trabalho. Você acha que vai ser alguém na vida, Ana Maria? Você mal sabe ler, mal entende as coisas, nem adianta tentar. Nunca será mais do que isso, nunca. Essas palavras ditas com a frieza de quem realmente acreditava nelas, reverberavam na mente dela. Cada frase de Rogério era uma lâmina afiada que a cortava por dentro. Ele acreditava que ela não tinha direito a nada além daquilo que ele lhe impunha. E por mais que ela tentasse ignorar, a dor das suas palavras se fazia presente todos os dias, como uma sombra. Mas no fundo, Ana Maria sabia que ele estava errado. Ela sabia que tinha mais dentro de si do que ele conseguia perceber, mais do que ele jamais seria capaz de entender. Em uma noite de silêncio pesado, quando o peso do dia ainda estava em seus ombros, Ana Maria se retirou para a pequena mesa da cozinha. Sem filhos para cuidar, ela tinha apenas os ecos das palavras de Rogério e a esperança que se escondia em seu peito. Ela pegou um pedaço de papel velho e uma caneta e, com o coração apertado, escreveu: Eu vou ser médica. Eu vou ser mais do que eles pensam. Eu sei que posso. Era um simples desabafo, uma promessa silenciosa a si mesma. Mas, naquele momento, essas palavras se tornaram a única coisa que a sustentava. Ela não sabia se conseguiria superar os obstáculos que a vida lhe impunha, se poderia algum dia conquistar o impossível, mas sabia que tinha que tentar, para ela mesma, para provar que não era só o que as pessoas diziam que ela era. Ela tinha sonhos, tinha uma força que nem ela mesma compreendia completamente, mas que sentia queimando em seu interior, desafiando os limites que lhe haviam sido impostos. A noite passou, e o cansaço do trabalho e da vida dura a que estava submetida tomou conta de seu corpo. Mas ao deitar-se, Ana Maria sabia que seu caminho não seria fácil. Ela sabia que, ao lado de Rogério, ela nunca seria mais do que uma mulher invisível. Mas, naquele momento, ela fez uma escolha. Ela escolheria ser mais do que ele pensava. Ela escolheria acreditar que seus sonhos podiam sim se tornar realidade. E ao acordar no dia seguinte, mais uma vez enfrentando a dureza de sua jornada, Ana Maria sabia que, por mais que estivesse sozinha nessa luta,
ela não se entregaria. Ela não desistiria. Porque lá no fundo, ela sentia que, quem sabe um dia, ela poderia olhar para aquele hospital e ver algo mais do que corredores vazios e sujos. Ela veria seu futuro. O dia começou cedo, como todos os outros. Ana Maria despertou ao som do alarme de seu relógio simples, o qual já estava marcado pelas horas de muitos anos de cansaço. Sua casa era um reflexo do esforço constante que ela fazia para manter tudo minimamente em ordem. Os móveis desgastados, as paredes marcadas pelo tempo e o silêncio pesado, quebrado apenas pelo som de sua respiração lenta enquanto se preparava para sair. Ela se olhou no espelho. Um espelho pequeno, sujo, em um canto escuro do corredor. O rosto refletido era o de uma mulher simples, sem adornos, sem vaidade. Apenas uma mulher cansada, mas determinada. E por mais que o cansaço fizesse sua pele parecer mais opaca, seus olhos ainda carregavam algo, uma chama tênue, quase imperceptível para quem passava por ela, mas ardente o suficiente para fazer com que ela se levantasse a cada dia e continuasse. Rogério já estava acordado, sentado à mesa da cozinha, encarando o café frio e o jornal. Não havia palavras amáveis entre eles, apenas a tensão constante que preenchia os espaços da casa. Ele nunca teve a delicadeza de perguntar como ela estava ou como tinha sido o dia anterior. Para ele, tudo o que Ana Maria fazia era simples e sem importância. Ele acreditava que seu lugar no mundo era ser submissa, que seu papel era se esconder na sombra do que ele queria ser e não o contrário. Vai sair de novo, Ana? E quem vai cuidar dessa casa, hein? A voz dele era fria, sem qualquer vestígio de preocupação genuína. Ele nunca a via além do papel que ele mesmo lhe atribuía. Ana Maria não respondeu. Sabia que qualquer palavra que dissesse só alimentaria as palavras cortantes que ele gostava de lançar. Sua rotina no hospital, um trabalho árduo e quase invisível, parecia cada vez mais distante de seus sonhos, mas ela não tinha outra escolha senão seguir em frente. Cada turno que passava na limpeza do hospital, cada momento em que ela se arrastava de um corredor a outro, era uma tentativa de não se perder por completo. Quando passava pelas enfermarias, a vista dos médicos e enfermeiras, com suas roupas brancas e olhares confiantes, a lembrava do abismo que existia entre ela e o futuro que desejava. Era difícil se imaginar naqueles uniformes, atendendo pacientes, sendo a pessoa que eles olhavam com esperança. Mas o que mais a incomodava era que ela sabia que no fundo o hospital não havia. Ela era uma sombra que passava entre os corredores, uma presença que ninguém se dava ao trabalho de reconhecer. O dia no hospital foi pesado, como todos os outros. Os médicos passavam apressados. As enfermeiras se moviam com a urgência de quem sabia que vidas dependiam de cada segundo. E Ana Maria se sentia impotente, observando aquele universo à parte. Havia algo na maneira como eles se movimentavam que a fazia sentir que ela não pertencia àquele espaço. Seus olhos se perdiam nas discussões técnicas, nas explicações detalhadas sobre doenças e tratamentos que ela sequer podia compreender. Ela sentia uma inveja silenciosa, mas também uma admiração incondicional por todos aqueles que estavam ali, fazendo aquilo com tanta naturalidade. E por dentro, ela lutava contra a dor de ser apenas uma observadora. À noite, quando o hospital finalmente se acalmava, Ana Maria tomava o trem de volta para casa. O trajeto de volta parecia ser o único momento em que ela realmente tinha tempo para pensar. Era quando seus sonhos, tão guardados, se tornavam mais vivos, mais intensos. Ela se imaginava usando um jaleco branco, indo de um lado a outro em um hospital cheio de vida, cheia de sentido. Mas cada vez que o trem diminuía a velocidade e ela via sua casa se aproximando, a realidade a alcançava de novo, puxando-a para longe daqueles pensamentos. Dentro de sua casa, a atmosfera era pesada. Rogério estava deitado no sofá, rindo sem motivo. Ele zombava das poucas tentativas que ela fazia de trazer algum brilho para os dias monótonos, para a casa sem vida. A humilhação era uma constante, e as palavras dele não faziam outra coisa senão enfraquecer sua autoestima, cada vez mais. Sonhando de novo, Ana?
Vai começar a achar que um dia vai ser médica? Você mal entende de química, o que dirá de salvar alguém? Só tem uma coisa que você sabe fazer direito, e é limpar isso aqui. Ele falava sem olhar para ela, como se ela fosse uma parte irrelevante de sua própria vida. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de suas palavras. Não respondeu. Não valia a pena. O que ela sentia, o que ela desejava, não era algo que ele pudesse entender. Então ela se limitava a agir como se nada a tocasse, quando, na verdade, cada palavra dele machucava em um lugar profundo e secreto. Ela desejava que ele visse nela algo mais, algo além de uma mulher que limpa, que serve, que fica em segundo plano. Mas isso era impossível. Ele nunca a veria assim. E naquela noite, depois de todas as humilhações e da sensação de vazio que a consumia, Ana Maria se retirou mais uma vez para sua pequena mesa na cozinha. Ali, sozinha com seus pensamentos, ela pegou os livros que escondia em um canto. Aqueles livros que a mantinham sonhando. Ela sabia que o caminho seria longo, árduo e cheio de obstáculos, mas ela também sabia que não poderia desistir. O que mais ela teria? Sua única chance estava nas páginas daqueles livros, na esperança silenciosa de que, um dia, ela teria a chance de ser mais. De ser o que ela sempre soubera que poderia ser. E, como nas noites anteriores, Ana Maria escreveu mais uma vez as palavras que a mantinham viva. Eu vou ser médica. Eu vou ser mais do que ele pensa. Eu sei que posso. O céu estava encoberto por nuvens cinzentas naquela manhã, como se o próprio universo tivesse pressentido o que estava prestes a acontecer. Ana Maria acordou no mesmo horário de sempre, seu corpo cansado, mas sua mente ainda alimentando o fogo dos seus sonhos. Não houve troca de palavras com Rogério antes de sair de casa. Ele estava em um canto, como de costume, imerso em suas próprias frustrações. Ela sabia que não valia a pena tentar algo diferente. O casamento estava em frangalhos, mas ela ainda não tinha forças para dar o último passo. O turno no hospital foi mais exaustivo do que o habitual. O ritmo frenético da limpeza, a correria dos médicos e enfermeiras e o cheiro de desinfetante que parecia impregnar sua pele a cada dia a deixavam exausta de um jeito que nada mais na vida parecia capaz de aliviar. Mas entre uma faxina e outra, Ana Maria sempre buscava um respiro. Um momento de pausa, mesmo que breve, para observar os médicos como sempre fazia. Como se aqueles minutos a conectassem a um futuro distante, mas possível. O telefone tocou durante a tarde, interrompendo seus pensamentos. O número não era reconhecido, mas, ao atender, a voz do médico do pronto-socorro a fez gelar. Senhora Ana Maria, seu marido sofreu um acidente. Ele está em estado grave e precisa ser operado com urgência. A cirurgia deve acontecer agora e ele precisa de um acompanhante. O mundo de Ana Maria desmoronou em um instante. Ela mal teve tempo de processar a notícia, já se viu pegando suas coisas, saindo apressada do hospital e correndo para o local onde a vida de Rogério se encontrava pendurada por um fio. Seu coração batia forte, como se sentisse cada batida uma expectativa, uma pressão interna, mas também uma sensação de impotência. Não importava o que sentisse. Ali estava ela, diante de mais uma crise, mais uma emergência que não a envolvia diretamente, mas que de alguma forma a afetava. Chegando ao hospital, ela foi rapidamente conduzida à sala de emergência. O cheiro familiar de desinfetante, o som dos passos apressados dos médicos e enfermeiras, tudo isso a envolvia, e por um instante ela sentiu um arrepio, como se estivesse entre dois mundos, o que ela era e o que desejava ser. Ao entrar na sala onde Rogério estava internado, Ana Maria o viu, pálido e imóvel, com tubos conectados ao seu corpo. Ele parecia tão frágil, tão distante do homem imponente que ela conhecera. As mãos dele estavam frias, e por um momento, Ana Maria teve que lutar contra o impulso de se afastar. O homem que sempre a tratara como nada, que a havia desprezado e humilhado tantas vezes, estava ali, à mercê da sua sorte. E, de alguma forma, algo dentro dela se desfez. Rogério abriu os olhos lentamente. Sua voz fraca, quase inaudível, chamou seu nome. Ana, eu nunca te tratei como você merecia.
Me perdoa. Aquelas palavras que pareciam tão raras, tão inesperadas, vieram como um golpe direto no peito de Ana Maria. Ela sabia que ele estava com medo, sabendo que sua vida dependia de uma cirurgia arriscada. Mas aquelas palavras, naquele momento, não significavam o que ela gostaria que significassem. O que ela sentiu não foi alívio nem perdão. Era algo mais complexo. Uma dor silenciosa. Uma aceitação daquilo que o destino tinha lhe dado. Ela sabia que aquele homem não a conhecia verdadeiramente. Ele não sabia quem ela era ou o que ela era capaz de ser. Eu já te perdoei, Rogério. As palavras saíram de sua boca como uma liberação. Não por ele, mas por si mesma. Ela já havia se libertado de tudo o que ele havia lhe feito. O perdão não era mais para ele, mas para que ela pudesse seguir em frente. E ali, naqueles segundos, Ana Maria tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela se afastou da cama de Rogério e olhou para ele com uma determinação que ela nem sabia que tinha. Em um ato de coragem inesperada, Ana Maria fez uma promessa silenciosa para si mesma. Ela não seria mais a mulher que estava à sombra de um homem que a desprezava. Ela não seria mais submissa. Ela não se curvaria mais diante de nada, nem de ninguém. A morte, a dor, a humilhação, tudo isso era um reflexo do que ela havia vivido até aquele momento, mas não mais. Ela tomaria o controle de sua vida. Ela se tornaria médica. Enquanto os médicos preparavam-se para operar Rogério, Ana Maria se retirou para o corredor. Sentiu a pressão em seu peito aumentar, mas de algum modo também sentiu um alívio profundo. Como se, ao decidir que não iria mais se permitir ser limitada pelo que os outros pensavam, ela estivesse finalmente se libertando. Eu vou ser mais do que isso, ela sussurrou para si mesma, olhando pela janela do hospital para o céu nublado. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que podia. A cirurgia de Rogério foi longa. Ana Maria ficou sentada na sala de espera, sem saber se ele iria sobreviver ou não, mas com a certeza de que ela, de alguma forma, já estava morta para aquele homem. Quando a operação terminou, ele estava estável, mas nada mais entre eles seria como antes. Ele não sabia, mas ela já o havia deixado para trás. Seu futuro estava começando agora, e ele não fazia mais parte dele. Com uma sensação de vazio no peito, Ana Maria saiu do hospital naquela noite, seu corpo cansado, mas sua mente cheia de planos. A dor que sentia não era mais por ele, mas pela vida que ainda não tinha vivido. Ela sabia que o caminho seria longo e difícil, mas pela primeira vez, ela estava disposta a seguir por ele, e nada, nem ninguém, a impediria. Ana Maria não sabia mais onde terminava o cansaço e onde começava a esperança. Cada dia parecia um reflexo do anterior. Os mesmos turnos árduos no hospital, as mesmas paredes frias e implacáveis. Mas havia algo novo dentro dela, algo que não existia antes, uma chama crescente que queimava silenciosamente, enquanto ela se arrastava entre os corredores e limpava os quartos, sempre à margem, sempre invisível. A decisão de seguir em frente com seu sonho de ser médica não veio de uma única epifania ou de um ato impulsivo. Foi algo que se formou lentamente, dia após dia, entre as horas de trabalho e os minutos roubados ao descanso. Ana Maria sabia que precisava de mais do que a simples vontade de mudar. Ela precisava de algo concreto, de algo que pudesse tocar e estudar, aprender de verdade. Não bastava mais sonhar acordada, ela tinha que fazer acontecer. Aos poucos, ela começou a buscar tudo o que estava ao seu alcance. Livros de medicina que ficavam esquecidos nas prateleiras do hospital, anotações soltas deixadas por médicos em momentos de descanso, até mesmo as conversas casuais com enfermeiros e técnicos que, sem saber, se tornaram seus primeiros professores. Cada palavra, cada frase, era um tijolo na construção de um futuro que parecia distante e irreal, mas que, no fundo, ela sabia que era possível. De noite, após os turnos exaustivos, Ana Maria retirava os livros escondidos sob a cama e se jogava em sua velha cadeira, iluminada apenas pela luz fraca de uma lâmpada. O livro de biologia, cheio de páginas rabiscadas, era sua janela para um mundo que ela desejava penetrar.
Seu foco nunca foi tão afiado. Cada palavra aprendida, cada conceito compreendido, era uma vitória silenciosa sobre tudo o que Rogério dizia, sobre tudo o que ela mesma duvidava. Ela já não era mais a mulher que ficava em casa, esperando por migalhas de atenção. Ela era alguém em transformação, e essa transformação começava a se refletir nas pequenas coisas. A confiança em sua fala, a forma como ela discutia conceitos médicos com os colegas de trabalho, até a postura ereta quando caminhava pelo hospital. Rogério, por outro lado, mal percebia essa mudança. Ele se encontrava ainda preso ao próprio veneno de suas palavras e atitudes, imerso em suas próprias frustrações. Mas ela já não estava mais ali para ser sua vítima. No fundo, Ana Maria sabia que a prisão mais difícil não era o casamento falido, nem o ambiente opressor do hospital. A verdadeira prisão estava em sua mente, nas barreiras que ela mesma havia erguido durante anos de autossabotagem. Mas agora, as correntes estavam quebrando. Naquele momento, quando olhou para o calendário na parede de sua casa, algo dentro dela mudou de novo. Era uma simples folha, uma data marcada, mas para ela, significava o marco de um novo começo. O vestibular para o curso de medicina estava chegando e, apesar de todas as dificuldades financeiras, apesar da falta de apoio, ela sabia que tinha que tentar. Mesmo sem recursos suficientes para pagar um cursinho preparatório, ela sabia que sua força vinha de outro lugar, da garra silenciosa que se formava dentro dela, do desejo de não mais ser apenas uma sombra. Ela faria o vestibular. E se passasse, se tornaria a mulher que sempre deveria ter sido. A noite que antecedeu o vestibular foi uma das mais longas de sua vida. O nervosismo a consumia, mas havia também um orgulho sutil, uma sensação de que estava prestes a dar um passo que mudaria tudo. Ela sabia que a caminhada seria longa e cheia de obstáculos. Sabia que o preconceito a seguiria como uma sombra, que seus próprios medos e limitações a tentariam deter. Mas naquele momento, quando se deitou para dormir, a visão de um futuro possível era mais forte do que qualquer insegurança. O vestibular foi, sem dúvida, um teste não só de conhecimento, mas de resistência emocional. Ana Maria sentiu cada pergunta como uma batalha. Aquelas questões que para muitos eram simples, para ela representavam o peso de uma vida inteira dedicada a provar que era capaz. Ela se entregou completamente, sem reservas. Sua mente estava focada, e seus olhos, embora cansados, estavam determinados. Quando o resultado foi divulgado, o mundo ao redor de Ana Maria parecia parar por um segundo. Ela estava sozinha em casa, o telefone em suas mãos suadas. Ela hesitou por um momento, como se temesse que o próprio destino a estivesse testando. Mas ao abrir o link, os números saltaram diante de seus olhos, claros e nítidos. Aprovada. Ela não podia acreditar. A ficha demorou a cair. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de alegria imediata, mas de um reconhecimento profundo. Ana Maria sabia que não era apenas uma vitória acadêmica, era a vitória de sua alma, a realização de um sonho que parecia impossível, mas que ela havia conquistado sozinha, com esforço e coragem. Ela se sentou na cadeira da cozinha, ainda com o telefone nas mãos, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Uma paz silenciosa, mas transformadora. Ela sabia que aquele era apenas o começo de uma nova jornada. O caminho seria árduo, as dificuldades continuariam, mas a certeza de que ela havia dado o primeiro passo em direção ao seu sonho a encheu de uma força que ela nunca soubera que possuía. E quando olhou para a rua lá fora, Ana Maria percebeu que a vida, com todas as suas adversidades, tinha um modo único de recompensar aqueles que, apesar de tudo, não desistiam. Os dias seguintes à aprovação de Ana Maria no vestibular foram um turbilhão de emoções. Ela sentia uma alegria tão intensa que mal conseguia respirar, mas também uma saudade profunda da vida que estava deixando para trás. Havia algo em sua antiga rotina que aprendia, como um peso sutil, que ela só começava a perceber agora que estava dando os primeiros passos rumo a algo diferente. A notícia da aprovação no vestibular
parecia ter dado um toque de esperança a todos ao seu redor. Mas a realidade era que sua vida pessoal estava em ruínas. O casamento com Rogério já estava falido, com as palavras cruéis dele ecoando em sua mente a cada passo que ela dava em direção à faculdade. Ela sabia que ele jamais entenderia sua decisão. Ele a via como uma esposa submissa e nada do que ela fizesse seria suficiente para mudá-lo. Rogério, em seus ataques de raiva, disse coisas ainda mais cruéis. Você acha que vai ser alguém? Está brincando, Ana Maria. Não tem capacidade para isso. Você mal sabe ler direito, quanto mais ser médica. Essas palavras a cortaram profundamente, mas ela estava começando a entender que não eram mais suas palavras para carregar. O que ele pensava dela não importava. Ela estava transformando sua vida, não para agradar a ele, mas para salvar a si mesma. O fim do casamento foi inevitável. As brigas se tornaram mais frequentes, as humilhações mais dolorosas. Um dia, Rogério simplesmente a abandonou, como se tivesse terminado um jogo sujo. Ele não esperou sequer uma explicação, uma última tentativa de entendimento. Ele simplesmente se foi, e pela primeira vez, Ana Maria sentiu uma liberdade estranha, como se o peso que ela carregava há tantos anos finalmente tivesse sido retirado de seus ombros. Mas a liberdade tinha um preço. A dor da perda foi profunda. Ela se viu sozinha, sem apoio, sem o homem com quem havia dividido tantos anos de vida. E, apesar de tudo, havia um vazio. Porque por mais que ele fosse cruel, ele ainda era uma presença na vida dela. Um vínculo que, de certa forma, ainda a prendia. Agora, esse vínculo não existia mais, e o vazio ficou ainda mais evidente. Ela tentou afogar a dor nos estudos. A faculdade de medicina exigia muito dela, e ela se entregou ao aprendizado de corpo e alma. As primeiras semanas foram especialmente difíceis. Ela era a única mulher mais velha na sala, e a diferença de idade e classe social era palpável. Os colegas de classe eram jovens, vindos de famílias com mais recursos, com a confiança de quem sempre soubera o que era ter uma vida fácil. Mas Ana Maria se recusava a olhar para isso como uma barreira. Ela sabia que, embora a dor de sua perda fosse profunda, o que ela estava buscando era mais importante do que qualquer desconforto que a escola pudesse oferecer. As aulas eram desafiadoras. Os conceitos novos pareciam se desintegrar em sua mente no instante em que ela tentava compreendê-los. Mas a cada pequena vitória, a cada exame em que ela conseguia passar, Ana Maria sentia que estava mais próxima do seu sonho. Ela se dedicava completamente, não só porque queria ser médica, mas porque sabia que a cura para sua própria dor estava ali, nas páginas dos livros, nas anotações dos professores. Uma noite depois de um dia especialmente cansativo de estudos e aulas, Ana Maria parou por um momento para pensar. Ela olhou para o calendário, e algo na forma como as datas se organizavam diante dela a fez refletir. Ela tinha superado tanto, tinha atravessado tantas barreiras, tantos obstáculos, e ao mesmo tempo estava se tornando algo que ela nunca imaginou ser possível. Mas no fundo, ela sabia que a verdadeira superação não estava em conquistar o diploma, ou mesmo em virar médica. Era a capacidade de se levantar todos os dias, apesar da dor, apesar da perda, apesar de todas as dificuldades. Ela se lembrava de Rogério, das palavras dele, das humilhações, e percebia que o maior ato de coragem que ela poderia ter sido capaz de fazer não era continuar ao lado dele, tentando agradá-lo, mas simplesmente se afastar e ir atrás do que realmente queria. O que ela havia perdido era irrecuperável, mas o que ela ganhava a cada dia, a cada aula, a cada palavra aprendida, era irreversível. Por mais que o vazio da separação ainda a tocasse, ela sabia que aquela dor não a definiria. Ela continuaria sua jornada, sozinha, mas com uma determinação que ela nunca imaginou possuir. Ela olhou para o futuro e viu a vida que estava construindo, pedaço por pedaço. A dor da perda, a dor do que ela deixou para trás, agora fazia parte da história dela, mas não a controlava. Ana Maria estava criando um novo capítulo para sua vida, com o qual ninguém poderia interferir. Ela estava descobrindo a cada dia que a maior conquista seria finalmente se tornar dona de sua própria história.
Ana Maria chegou à faculdade de medicina com o coração acelerado e a mente cheia de expectativas e inseguranças. O campus era imenso, moderno, e ela se sentia, mais uma vez, como uma estranha. As construções de vidro e concreto pareciam distantes de sua realidade. Aquilo tudo era tão diferente da vida simples que ela deixara para trás. As conversas dos colegas, os planos de viagens, as referências sobre grandes universidades e médicos renomados pareciam um mundo distante, algo que não lhe pertencia. Eles falavam com a confiança de quem já tinha tudo definido. E ela só queria sobreviver. Mas ela não tinha tempo para se perder nesses pensamentos. O peso da escolha estava sobre ela o tempo todo. Cada passo que dava em direção à faculdade, cada aula que assistia, o medo de ser exposta por sua idade, seu passado e suas limitações se intensificava. Ela sentia o olhar silencioso dos outros alunos, a diferença gritante entre ela e todos os outros. Jovens vindos de famílias bem estabelecidas, com recursos e uma base educacional muito mais sólida. Mas Ana Maria não tinha tempo para se entregar ao desconforto. Ela se obrigava a seguir em frente, porque no fundo, ela sabia que não havia mais retorno. O mundo da medicina era implacável e ela estava ali para ficar. Ela tinha um sonho, e esse sonho não era só se tornar uma médica, como tantos outros almejavam. O sonho de Ana Maria era mais profundo. Ela queria ser neurocirurgiã. Nas primeiras semanas, o campus e as aulas pareceram um turbilhão de conceitos e terminologias que a faziam sentir-se deslocada. Ela sentia o peso de cada aula, a pressão de aprender tão rápido, enquanto se via distante das discussões sobre as festas e as viagens que seus colegas tanto comentavam. Mas não importava. Ela não estava ali para se integrar socialmente. Estava ali para alcançar um objetivo. A neurocirurgia, com seus mistérios, sua complexidade, havia se tornado uma paixão. Desde o momento em que entrou para o curso, ela soubera que a neurologia seria seu caminho. O cérebro, a mente humana, como as doenças neurológicas, podiam transformar vidas. Isso a fascinava de uma maneira que palavras não conseguiam descrever. Foi em uma aula de neurociência que a chama se acendeu definitivamente. A forma como o cérebro controlava tudo, desde os movimentos mais simples até as emoções mais complexas, fascinava Ana Maria. Ela sentia que estava no lugar certo. Ela estava lidando com algo grande, algo que fazia seu coração bater mais rápido a cada explicação, a cada conceito. Ali, ela descobriu a profundidade que sempre buscara, o entendimento dos mistérios que estavam por trás de tantas doenças que ela via todos os dias em seu trabalho como faxineira no hospital. E foi ali, em meio a tanto conhecimento, que ela tomou uma decisão crucial. Ela queria operar. Queria ser neurocirurgiã, não apenas para entender o cérebro, mas para curar, para devolver uma qualidade de vida, como nunca a teve. Mas a decisão não foi simples. Cada aula parecia uma batalha. Ela não tinha as mesmas facilidades que seus colegas, não possuía a base de estudos que eles carregavam, nem o suporte financeiro necessário para seguir sem grandes dificuldades. Cada noite que ela passava lendo, absorvendo, tentava controlar as frustrações que surgiam. Ela estava em desvantagem, sabia disso, mas não permitiria que isso a paralisasse. Ela havia enfrentado dificuldades muito maiores em sua vida. Ela sabia que o maior obstáculo não era o conhecimento em si, mas a sua própria capacidade de continuar, de resistir. Às vezes, nas madrugadas silenciosas, Ana Maria sentia o cansaço extremo tomar conta de seu corpo. Ela se perguntava, enquanto lia suas anotações, se estava sendo louca por tentar seguir em frente, por insistir em um sonho tão distante. Mas sempre que a dúvida começava a consumir suas forças, ela lembrava das palavras de Rogério, de tudo o que ele lhe havia dito. "Você nunca vai ser nada", ele repetia. E nesse momento, ela decidia que ele estava errado. Ele não tinha o direito de definir quem ela seria. E mais importante ainda, ela tinha o direito de escolher seu próprio destino. As noites em claro se tornaram a rotina de Ana Maria. Cada conquista, cada aprovação em um exame, cada novo passo em direção à sua formação,
significava um pedacinho de liberdade conquistado. Mas os desafios não eram apenas acadêmicos. A pressão de lidar com uma vida financeira apertada, com o peso da solidão e com as dificuldades diárias, eram reais e pesavam ainda mais. Com o tempo, ela foi se destacando entre os colegas, não por ser a mais brilhante, mas por ser a mais determinada, a mais resiliente. Ana Maria foi a que nunca desistiu, e essa resistência foi reconhecida aos poucos pelos professores e colegas. Ela passou a ser vista com mais respeito. Não mais como a mulher mais velha e sem experiência, mas como alguém com uma visão única da vida, alguém que tinha uma perspectiva diferente e que estava disposta a lutar até o último suspiro para conquistar seu lugar no mundo da medicina. A neurocirurgia, com sua complexidade, tornou-se o foco absoluto de Ana Maria. Ela sabia que a estrada seria longa e difícil, mas quando se imaginava ali, na sala de cirurgia, salvando vidas, ela se sentia completa. Ela tinha uma visão clara. Não só queria curar, mas queria entender as doenças neurológicas com a profundidade de quem já havia vivenciado a dor de não ser compreendida, de ser julgada. E foi assim que, aos poucos, Ana Maria se construiu não apenas como estudante, mas como uma futura neurocirurgiã. Cada aula de neuroanatomia, cada módulo sobre doenças do sistema nervoso central, passava a fazer mais sentido, a encaixar-se no seu próprio propósito. Ela estava ali para curar as mentes, para operar os cérebros de pessoas que, como ela, também estavam perdidas, sem esperança. Ela queria ser a luz no fim do túnel para os outros. Assim como um dia ela precisou encontrar sua própria luz. Mas a jornada estava longe de terminar. Ela ainda enfrentaria muitos obstáculos. Mas agora, Ana Maria sabia que a vida, com todas as suas dificuldades, não poderia mais impedi-la. O caminho dela era claro, e ela já não tinha mais dúvidas. Ela seria neurocirurgiã. O ritmo de vida de Ana Maria agora era frenético. Ela estava acostumada à luta, mas a Universidade de Medicina testava seus limites de maneiras que ela jamais imaginara. Cada dia se transformava em uma corrida contra o tempo. As aulas teóricas eram exaustivas, os estágios eram desafiadores, e o que restava de energia no final do dia, ela gastava nos livros, em sua busca incessante por mais conhecimento. No início, seus colegas ficaram impressionados com sua força de vontade, com sua determinação quase obsessiva. Mas, com o tempo, perceberam que havia algo mais. Ela não estava ali apenas para aprender. Ela estava ali para conquistar o impossível. E o impossível era, de fato, o que ela parecia buscar. Não satisfeita em simplesmente ser uma boa estudante, Ana Maria queria ser uma neurocirurgiã excepcional. Queria operar. Queria entender o cérebro, a mente humana, e devolver a dignidade àqueles que, como ela um dia, se sentiam invisíveis. Ela sabia que essa meta exigiria tudo de si mesma, mais do que ela já estava disposta a dar. Mas ela não tinha escolha. A medicina, em especial a neurocirurgia, era a única coisa que a fazia sentir que estava cumprindo seu verdadeiro propósito. Quando ela pensava sobre isso, sabia que os sacrifícios eram necessários. Mas à medida que o tempo passava, o custo de sua dedicação se tornava evidente. Suas noites de sono se tornaram mais raras. O cansaço físico e mental se acumulava, e ela se viu em constante equilíbrio entre a exaustão e a necessidade de avançar. A solidão também pesava. A distância do seu antigo lar, o afastamento de sua família, que no fundo ainda não entendia sua escolha, e a falta de apoio emocional tornaram-se sombras constantes. Seus colegas de faculdade, muitos deles com famílias, com alguém para apoiá-los, pareciam mais fortes, mais seguros. E em momentos de desespero, Ana Maria se perguntava por que não tinha ninguém para segurá-la quando ela quase caía. Mas ela não podia se dar ao luxo de parar para questionar sua jornada. Cada vez que ela pensava em desistir, a lembrança de Rogério surgia cortante. A memória das palavras dele ainda estava fresca, como um eco constante na sua mente. Você nunca vai ser mais do que uma faxineira. Quem você pensa que é? E, em um impulso quase visceral,
Ela se lembrava do motivo pelo qual estava ali. Não era para provar nada a ele, mas para provar a si mesma que ela era capaz de mais. Ela merecia mais do que um destino de mediocridade. Ela merecia ser reconhecida por seu valor, não pela sua origem. Além disso, suas aulas começaram a ganhar outro significado. A medicina não era mais um sonho distante. Ela entendia as complexidades do corpo humano com a clareza de quem estava prestes a se tornar parte disso. E a neurocirurgia se tornava mais fascinante a cada dia. Ana Maria sentia que estava sendo chamada para aquele campo, para as cirurgias delicadas, as diagnósticas que poderiam mudar vidas. Quando ela foi convidada a participar de uma residência em neurocirurgia, ela soube que tinha dado o primeiro passo em direção ao sucesso que tanto almejava. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento de reflexão dolorosa. Ela se viu diante de um dilema. O preço do sucesso era cada vez mais alto. Ela já havia perdido tanto ao longo dos anos. Sua família, sua juventude, a possibilidade de uma vida mais tranquila. E agora, sua saúde física e emocional estavam à beira do limite. Ela não sabia quanto mais conseguiria aguentar. Nos estágios de neurocirurgia, Ana Maria começou a operar sob a orientação de renomados neurocirurgiões. A precisão das mãos, a delicadeza nas intervenções, tudo a fascinava. Ela se entregava àqueles momentos como se fossem tudo o que ela tinha. No início, as primeiras cirurgias eram um desafio. Ela tremia, suava frio, mas cada sucesso a fazia mais forte, mais convicta. Ela era boa nisso. Ela era capaz. A neurocirurgia era sua paixão e sua vocação. Mas a vida fora do hospital não era fácil. As reuniões intermináveis, os plantões noturnos e a solidão que se instaurava em sua casa, cada vez mais vazia, a deixavam cansada e sem forças para qualquer outro tipo de relação. Ela passava o dia inteiro no hospital atendendo pacientes, realizando procedimentos, e quando voltava para casa, era apenas para dormir algumas poucas horas antes de começar tudo novamente. Seus amigos se afastaram. Sua família ainda não entendia. E muitas vezes, Ana Maria se perguntava o que realmente estava ganhando com todo aquele sacrifício. E então, algo inesperado aconteceu. Um dia, enquanto ela operava em uma sala de cirurgia, a paciente que estava sendo tratada, uma mulher de meia-idade que sofria de um tumor cerebral, teve uma complicação grave. A cirurgia que Ana Maria liderava estava se tornando um risco iminente. Ela sabia que, se não tomasse uma decisão rápida, a paciente morreria. Em meio ao desespero, algo dentro dela clicou. Ela se lembrou de tudo o que já havia superado, de tudo o que havia aprendido, e decidiu agir com firmeza. O que parecia impossível, ela conseguiu. A paciente sobreviveu e a cirurgia foi considerada um sucesso. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores do hospital. Ana Maria, a mulher que um dia fora uma faxineira, agora era uma neurocirurgiã reconhecida. O caminho para o topo da medicina estava cada vez mais próximo. Mas ao contrário do que imaginava, ela não sentiu o êxtase da vitória naquele momento. O que ela sentiu foi uma imensa tristeza, uma sensação de que, apesar de tudo, ainda faltava algo em sua vida. Ela tinha alcançado a excelência profissional. Mas, ao olhar para trás, Ana Maria percebeu que a verdadeira vitória não estava apenas nas suas conquistas profissionais, mas na força que ela teve para nunca desistir, para continuar a lutar por si mesma, para reescrever sua própria história. Ela sabia que, apesar dos sacrifícios, o mais importante era a liberdade que ela agora tinha de escolher quem queria ser sem mais limitações externas. Agora, no auge de sua carreira, Ana Maria refletia sobre o preço que pagara por sua jornada, mas ao mesmo tempo sentia-se grata por ter conquistado o impossível. Ela não era mais a mulher que tinha sido desprezada, a mulher que não passava de uma faxineira. Ela era agora uma neurocirurgiã respeitada, alguém que havia vencido as próprias limitações e as de um sistema que a considerava invisível. O caminho dela, marcado por desafios e solidão, a tornara mais forte. Ela sabia que nada, e nem ninguém, poderia mais impedi-la de seguir em frente.
Ana Maria não era mais uma mulher invisível. Seus passos, antes silenciosos e ignorados, agora reverberavam por corredores de hospitais renomados. Quando ela entrou pela primeira vez na clínica, onde começaria a trabalhar como neurocirurgiã, o peso da jornada a tomou por um instante. Todos aqueles anos de esforço, de noites sem sono, de feridas invisíveis, tudo aquilo havia a conduzido até ali. Mas, ao mesmo tempo, o medo de não ser aceita, de ser vista como uma impostora, estava sempre presente. Ela sabia que seria difícil. Sabia que a crítica, o olhar atento e muitas vezes cruel, estaria ali. Mas, com o tempo, ela percebeu que não precisava se provar para ninguém além de si mesma. Cada cirurgia bem-sucedida, cada diagnóstico que ela corrigia com precisão, a deixava mais segura de que, finalmente, havia encontrado seu lugar no mundo. Sua habilidade técnica crescia e a confiança dos colegas e superiores nela aumentava. Ana Maria havia superado tantas barreiras, mas agora ela se via sendo reconhecida não pela mulher humilde que foi, mas pela neurocirurgiã que se tornara. O brilho em seus olhos era visível quando ela falava sobre o que fazia: salvar vidas. Seus pacientes começaram a conhecê-la, não apenas como a doutora que os operava, mas como alguém que se importava genuinamente com cada um deles. Ela nunca se esqueceu da dor que havia vivido em sua própria vida, e isso a tornava uma médica atenta e humana. O respeito que ela conquistou dentro e fora da sala de cirurgia era a recompensa por todos os sacrifícios. Ela dava tudo de si em cada procedimento, porque sabia o quão precioso era o tempo, e isso a levou a um status quase lendário entre seus colegas. Mas para Ana Maria, o reconhecimento nunca foi o objetivo. Ela não se importava com os aplausos. O que importava era a sensação de que, em cada vida salva, ela estava construindo um legado. Era no seu consultório, atendendo seus pacientes, que ela se dava conta do que realmente significava ser uma neurocirurgiã. Ela não estava apenas curando corpos, estava reconstruindo histórias, mudando destinos. Ana Maria ajudava as pessoas a verem um futuro que elas não imaginavam mais. Da mesma forma que um dia ela não imaginava que teria um futuro. Cada sorriso de gratidão, cada abraço apertado de quem ela salvara, era mais importante do que qualquer prêmio ou reconhecimento. Sua história também se espalhava, além dos hospitais. Ela começava a ser convidada para dar palestras motivacionais em escolas, universidades, hospitais. Em todas essas ocasiões, seu discurso era simples, mas carregado de poder. Ela falava da importância de nunca desistir, de como as circunstâncias não podiam definir quem você se tornaria. Dizia que o medo de fracassar não deveria ser um obstáculo, mas um combustível para alcançar mais alto. Ana Maria era um símbolo de superação, um farol de esperança, especialmente para mulheres que, como ela, haviam sido desacreditadas pela sociedade. Mas o preço da ascensão era claro. O tempo, que ela já não tinha, desaparecia ainda mais. Quando ela se deitava à noite, não havia ninguém ao seu lado. Seus olhos estavam cansados e o vazio ao seu redor parecia mais profundo. O amor que ela havia perdido ao longo dos anos, as amizades que se distanciaram, a ausência de uma família que estivesse ali para dividir o peso de sua jornada, tudo isso parecia persistir, como sombras que nunca a deixavam. Em um dos eventos de palestra, uma jovem mulher se aproximou de Ana Maria. Ela estava chorando, mas com um sorriso tímido no rosto. Eu sempre sonhei em ser como você, disse a jovem. Sempre achei que mulheres como nós não tinham espaço para sonhos grandes. Você me fez acreditar que é possível. Ana Maria olhou nos olhos dela e uma onda de emoção a tomou. Ela não sabia o que dizer. Em seus olhos, ela via a menina que um dia fora, com sonhos grandes e possibilidades que pareciam distantes. E ao olhar para aquela mulher diante dela, Ana Maria sentiu que a jornada estava finalmente valendo a pena. Não desista, Ana Maria disse, com a voz cheia de convicção. O que você pensa que é impossível não é. Só não pare de lutar. E quando a jovem sorriu, Ana Maria soube que sua história não era mais apenas sua. Era de todas as mulheres que ousaram sonhar,
de todas que enfrentaram os obstáculos da vida e seguiram adiante. Ela era, agora, uma luz para outras pessoas, a mesma luz que ela uma vez procurou no fundo da escuridão. Ana Maria também se via, de tempos em tempos, visitando hospitais e escolas, com um sorriso que agora não era mais de quem ainda duvidava de si mesma, mas de quem tinha a certeza do seu poder. Ela refletia sobre o que se tornara, mas o que mais a tocava era a pessoa que havia se libertado. Ela não era mais a mulher que aceitava passivamente a dor. Ela havia transformado a própria vida e agora estava ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo. E naquele momento, Ana Maria sabia. Ela não precisava de aplausos. O que ela precisava era de mais vidas tocadas, mais histórias reescritas, mais pessoas que acreditassem que a superação era possível. Naquela noite, quando ela se deitou para dormir, ela olhou para o teto e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Não por ter chegado até ali, mas por saber que ainda havia tanto a fazer. E, de alguma forma, isso era o suficiente. Ela havia encontrado sua verdadeira missão. Não apenas ser uma neurocirurgiã, mas ser a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar. O hospital onde Ana Maria trabalhava já não era apenas um local de trabalho. Era seu território, um lugar onde ela se sentia viva e capaz. Todos os dias ela entrava naquelas portas com uma confiança que nunca imaginara ter. Os colegas de profissão a respeitavam e a admiravam, mas Ana Maria sabia que sua maior força vinha de um lugar muito mais profundo, sua própria história. Cada cicatriz, cada ferida emocional, agora fazia parte da mulher forte que ela se tornara. Mas o passado, como uma sombra silenciosa, estava prestes a aparecer mais uma vez. Foi em uma manhã fria de novembro que Ana Maria recebeu a notícia. Rogério, seu ex-marido, havia sido diagnosticado com uma doença rara e degenerativa, um mal que afetava sua coordenação motora e suas funções cognitivas. O tratamento era complexo e ele precisaria de uma cirurgia delicada, uma neurocirurgia que só poderia ser realizada por um dos especialistas mais renomados, ou seja, ela. O choque foi imediato. Ana Maria ficou paralisada por um momento, sem saber como reagir. O homem que um dia a humilhou, que a destruiu emocionalmente com suas palavras cruéis, agora precisava dela. Precisava de sua habilidade, de sua competência. Ele que durante tantos anos a fez se sentir menos que nada, agora estava diante dela, em busca de salvação. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da decisão. Ela sabia o que aquele encontro significava, mas também sabia que não poderia fugir de sua responsabilidade como médica. Não importava o que ele havia feito a ela no passado. Ela havia escolhido seguir em frente, deixá-lo para trás, e agora, como profissional, o que importava era o paciente. Ele estava ali, em uma cama de hospital, vulnerável e necessitado, e Ana Maria era a única pessoa que poderia ajudá-lo. A situação era surreal. Ela não sabia o que sentia por ele, e talvez nunca soubesse, mas, ao caminhar pela sala de cirurgia para preparar tudo, ela se lembrou de cada palavra dele, cada humilhação. Ele não merecia nada de bom. E ainda assim, Ana Maria não podia negar a vocação que a fazia olhar além de seus próprios sentimentos. Ela era uma neurocirurgiã agora, e seu dever era salvar vidas, sem se prender ao passado. Quando entrou na sala onde Rogério estava internado, ele a olhou com os olhos inchados, os mesmos olhos arrogantes de antes, mas agora havia algo de diferente. Não havia mais o deboche que ela conhecia, apenas o medo e a vulnerabilidade que ele sempre evitara mostrar. Ana Maria se aproximou da cama com uma calma quase assustadora. Ela sentia a tensão no ar e, antes de dizer qualquer palavra, ele olhou para ela com um olhar perdido. Ana Maria. A voz dele tremia, como se estivesse tentando encontrar alguma explicação, alguma redenção que ela não fosse capaz de dar. Eu sei que nunca fui bom com você. Eu fiz você sofrer e eu me arrependo. Você é a única que pode me salvar agora. Eu sinto muito por tudo. Ana Maria não se moveu. O silêncio entre eles era pesado. Ela respirou fundo e, por um momento,
Tudo o que ela queria fazer era virar as costas e caminhar para longe, para nunca mais olhar para trás. Mas ela não podia. Não era só por ele. Era por ela mesma, por sua carreira, pela pessoa que ela se tornara. Ela já o havia perdoado, mas isso não significava que ele tivesse o direito de retornar à sua vida. Você não tem que me pedir perdão, disse ela, com uma voz tranquila, mas firme. Eu já te perdoei faz tempo. Eu já a segui em frente. Rogério olhou para ela surpreso, como se não acreditasse no que ouvia. Para ele, aquelas palavras eram mais dolorosas do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter imaginado. Mas Ana Maria não precisava mais que ele se arrependesse. Ela não precisava mais da aprovação dele para ser feliz. O perdão para ela já havia sido conquistado há muito tempo, não por ele, mas por ela mesma. Ela olhou para ele uma última vez, sentindo uma mistura de indiferença e alívio. A sala de cirurgia, a equipe que aguardava, tudo parecia distante. Ela havia chegado até aqui não porque ele a tivesse perdoado, mas porque ela se perdoara, e isso fazia toda a diferença. A cirurgia foi complexa, mas Ana Maria se manteve imperturbável. Cada movimento das suas mãos era preciso, como se ela estivesse lidando com algo muito mais delicado do que um cérebro humano. Ela estava lidando com sua própria história, com a escolha de se libertar do peso do passado e focar no que realmente importava. Quando a cirurgia terminou e a equipe a parabenizou pelo sucesso da operação, Ana Maria sentiu uma paz que nunca imaginara sentir. A vida de Rogério estava salva, mas sua verdadeira vitória era a paz interna que ela alcançara naquele momento. Ela havia provado a si mesma que, apesar de tudo, ela não se tornara amarga. Ela não precisava da aprovação dele para ser quem era. Durante a recuperação de Rogério, ele tentou se aproximar de novo, tentativas de conversa e arrependimento, mas Ana Maria já havia decidido. Ele era parte do passado. Ela não precisava mais dele para ser feliz. Naquele mesmo dia, quando ele estava em sua cama de hospital, ela se inclinou para dar os últimos cuidados antes de sair. Ela olhou para ele e, com um sorriso que não era de vingança, mas de aceitação, disse: "Boa sorte, Rogério. Eu já segui meu caminho. Você deveria fazer o mesmo." E com isso ela se virou e caminhou para fora, deixando-o para trás, sem olhar para trás. Os dias começaram a se desenrolar de forma mais tranquila para Ana Maria. A rotina no hospital, agora consolidada, já não a assustava. Ela estava acostumada com os olhares admirados e respeitosos dos colegas. Ela havia se tornado uma referência, não apenas pela sua competência técnica, mas pela sua humanidade. A mulher que um dia fora humilhada, ignorada e desvalorizada, agora era admirada por todos. Mas por mais que o sucesso profissional a preenchesse, algo ainda faltava. Ela sentia falta daquilo que durante tantos anos havia sido um sonho, um lar, uma família. A solidão que antes a acompanhava de forma silenciosa e suportável, agora parecia mais presente. Quando ela chegava em casa após um longo dia de trabalho, o silêncio a envolvia como uma capa fria. Não havia ninguém para dividir os momentos de alegria, nem os de cansaço. Ana Maria sentia que, apesar de ter alcançado tudo o que sonhara, o que realmente faltava era o carinho de um amor verdadeiro. Foi em uma conferência médica, onde ela falava sobre a importância da neurociência no tratamento de doenças complexas, que o destino a surpreendeu. Ela estava no palco, em meio à sua palestra, quando, ao final, um homem se aproximou dela. Ele era alto, com uma presença tranquila, e seus olhos tinham uma intensidade que parecia captar todos os detalhes ao seu redor. Ele se apresentou como Dr. Rafael, neurocirurgião renomado, especialista em uma área que Ana Maria sempre teve grande interesse, mas que ainda não explorara a fundo. "Você é impressionante, doutora Ana Maria. Sua trajetória, sua habilidade. Eu me sinto honrado em estar aqui para ouvi-la", ele disse, seu tom de voz suave, mas carregado de respeito. Ana Maria, surpreso com a admiração genuína em suas palavras, respondeu com um sorriso tímido. Aquelas palavras vindas de um homem tão respeitado em sua área tinham um peso especial. Pela primeira vez, ela sentiu que era mais do que uma profissional.
Era alguém admirada pela sua humanidade, pelo caminho que percorreu para chegar ali. Conforme a conversa se desenrolava, ela percebeu que Rafael não era apenas um colega de profissão, mas alguém que compartilhava sua paixão pela medicina, pelo ajudar ao próximo. Ele não a via como a mulher do passado, marcada pelas cicatrizes de um casamento abusivo. Ele via a doutora Ana Maria pelo que ela realmente era, alguém que havia superado imensos obstáculos e conquistado seu espaço. Durante semanas, Ana Maria e Rafael trocaram experiências, conselhos profissionais, e logo aquela amizade profissional começou a florescer em algo mais. Seus encontros antes formais tornaram-se mais pessoais, e logo eles começaram a passar mais tempo juntos, fora dos hospitais e conferências. Rafael era gentil, atencioso e, acima de tudo, respeitoso, algo que Ana Maria nunca havia experimentado de maneira tão genuína. Eles conversavam sobre a vida, sobre seus desafios, sobre como o amor pode ser esquivo, mas também sobre como é importante se permitir ser vulnerável. Ana Maria começou a perceber, com o tempo, que o que ela sentia por Rafael não era apenas admiração profissional, mas algo mais profundo, algo que ela havia deixado de acreditar ser possível para ela. Rafael também parecia encantado com Ana Maria, não apenas pela sua inteligência ou habilidade médica, mas pelo que ela representava. Uma mulher que, apesar de tudo o que passou, nunca perdeu a capacidade de se levantar. Ele a via como alguém com uma força interior rara, alguém capaz de olhar para os outros com empatia e compaixão. O relacionamento deles se tornou algo natural, orgânico. Não havia pressa, nem pressão. Eles respeitavam o espaço um do outro, mas havia uma cumplicidade que logo os uniu de forma mais profunda. Rafael fazia Ana Maria rir com seu jeito leve de encarar a vida. Ele a fazia se sentir leve, como se, finalmente, o peso do passado fosse algo que ela já tivesse superado de verdade. Com o tempo, a relação deles se transformou em algo que Ana Maria nunca imaginou para si mesma. Ela se permitiu viver uma história de amor genuína, sem as amarras do passado, sem os medos que antes a paralisavam. Eles se casaram em uma cerimônia simples, mas cheia de significado, onde Ana Maria, pela primeira vez, se sentiu completamente acolhida. O amor que ela encontrou em Rafael não era apenas uma recompensa pela superação, mas a confirmação de que ela merecia ser amada por quem realmente era. Não mais pela mulher submissa e desvalorizada que um dia foi, mas pela neurocirurgiã competente, pela mulher forte e agora feliz. Ana Maria olhou para a vida que ela construiu e se sentiu em paz. Ela não havia apenas alcançado o sucesso profissional. Ela também havia encontrado o que há muito tempo parecia impossível. Ela havia conquistado o amor, o respeito e a felicidade, tudo ao mesmo tempo. E isso, mais do que qualquer título ou reconhecimento, era o que realmente importava. Eu nunca imaginei que seria possível encontrar algo tão bonito depois de tanta dor, ela refletiu, olhando para Rafael que a abraçava, com a certeza de que finalmente ela havia encontrado seu lugar no mundo. Com ele ao seu lado, Ana Maria sabia que nada seria impossível. O amor, o verdadeiro amor, era agora parte de sua história, e não havia mais nada que ela precisasse provar para si mesma. O que restava para ela agora era continuar salvando vidas, não apenas como neurocirurgiã, mas como a mulher que se tornou. A mulher que, no fim das contas, não precisou da aprovação de ninguém para ser quem era. E com Rafael ao seu lado, ela tinha a certeza de que a jornada que ainda a aguardava seria repleta de amor, felicidade e realização. Ana Maria não sabia ao certo em que momento sua vida mudou definitivamente. Talvez tenha sido naquela primeira noite, enquanto estudava sozinha à luz de uma vela, ou talvez tenha sido no momento em que se tornou neurocirurgiã, aquela mulher que antes se via apenas como faxineira, com um sonho grande demais para se concretizar. Mas, de uma coisa ela tinha certeza: tudo o que viveu até aquele ponto foi mais do que uma sucessão de eventos. Foi um caminho que a moldou, com todas as suas dores, perdas e vitórias. Agora, mais do que nunca, ela estava plenamente consciente do impacto de sua história. Não apenas para ela mesma,
mas para todas as mulheres que, como ela, um dia pensaram que não haviam nascido para algo maior. Ana Maria ainda estava em constante movimento. A rotina, embora estabilizada, nunca parecia ser suficiente para saciar sua vontade de fazer mais. Ela não só se dedicava aos seus pacientes com uma devoção imensurável, mas também fazia questão de ser uma mentora. Ela sabia o que era ser invisível, o que era viver à margem da sociedade, e isso a fazia lutar ainda mais para dar visibilidade e oportunidade àqueles que, como ela, estavam em busca de um sonho que parecia inatingível. Em suas palestras, ela falava com paixão, mas também com uma sabedoria adquirida na dor e na superação. Suas palavras não eram mais as de uma mulher submissa. Eram as de uma guerreira que, ao olhar para o seu passado, já não via uma mulher derrotada, mas uma sobrevivente. Certo dia, durante uma palestra em um hospital público, Ana Maria foi recebida por uma plateia emocionada. Ali, naquele espaço, ela falava para mulheres, muitas delas mães, muitas delas trabalhadoras, algumas delas já com os sonhos perdidos em algum lugar do tempo. Elas a olhavam com os olhos de quem ainda tem esperança, de quem ainda acredita que, apesar de tudo, há uma chance para recomeçar. Ana Maria falou sobre os desafios, sobre como às vezes as dificuldades parecem ser maiores do que nossa força. Mas falou também sobre a necessidade de acreditar. Ela lembrou a todas, com um sorriso cheio de emoção, que é preciso resistir, mesmo quando o mundo diz o contrário. Vocês têm o poder de mudar suas histórias, ela disse, pausando para que suas palavras ficassem no ar, como uma semente plantada em cada coração. Eu fui uma mulher sem voz, uma mulher que pensava que nunca poderia ser mais do que o trabalho que me foi imposto. Mas olhem para mim agora. Eu sou mais do que as minhas circunstâncias. E vocês também podem ser. As mulheres na plateia se levantaram, uma a uma, com aplausos que ecoaram pela sala. Para Ana Maria, aqueles aplausos eram mais do que reconhecimento. Eram a prova de que sua história tinha poder, que ela não havia feito todo o sacrifício em vão. Ao final do evento, uma jovem estudante de medicina se aproximou de Ana Maria com os olhos cheios de lágrimas. Ela a abraçou com gratidão, como se aquele simples gesto fosse a força de que ela precisava para continuar sua jornada. Obrigada, doutora Ana Maria. Eu sei que se você conseguiu, eu também consigo. Você me deu coragem. Ana Maria sorriu, com o coração aquecido. Ela sabia que a verdadeira vitória estava ali, naquele momento, naquelas palavras. Era essa a razão de ter superado tantos obstáculos. Para ser a ponte que uniria os sonhos daqueles que ainda acreditavam que era possível recomeçar. Em casa, Rafael a aguardava com um sorriso sereno. Ele sempre soubera da intensidade com que Ana Maria vivia sua profissão, mas também sabia que o coração dela precisava de mais do que apenas sucesso. Ele sabia que ela havia encontrado algo muito mais importante, o propósito de sua vida. Ana Maria se sentou ao seu lado e, ao olhar para ele, sentiu uma paz profunda. Eu nunca imaginei que a minha história fosse inspirar tantas pessoas, ela disse, o peso de tantos anos de luta finalmente aliviado. Você é mais do que um exemplo, Ana Maria. Você é a razão pela qual outras mulheres ainda acreditam, disse Rafael com a voz cheia de admiração. E naquele momento, Ana Maria percebeu que, por mais que tivesse conquistado o mundo da medicina, o maior prêmio era o impacto que ela causava na vida de outras pessoas. O legado que ela estava construindo não era apenas profissional, mas emocional. Ela estava quebrando barreiras, quebrando ciclos de pobreza, de submissão, de medo. A verdade era que Ana Maria nunca parou de lutar, não por fama ou reconhecimento, mas pela possibilidade de transformar a vida de quem a via como um exemplo de que, sim, é possível vencer, não importa o quão distante o sonho pareça. Ela havia chegado até ali não porque tinha um destino predeterminado, mas porque acreditava em si mesma, mesmo quando ninguém mais acreditava. Com Rafael ao seu lado, com o apoio dos filhos que tiveram juntos, Ana Maria sabia que sua vida estava completa. Não apenas pela carreira de sucesso que ela conquistou, mas por ter conseguido algo muito mais difícil, dar a si mesma a chance de ser feliz, de ser amada e, o mais importante, de ser respeitada.
Naquele dia, olhando para sua família e ouvindo as palavras de gratidão das mulheres que a viam como um modelo, Ana Maria sorriu, sabendo que tudo o que havia passado tinha valido a pena. Agora, ela era mais do que uma neurocirurgiã renomada. Ela era um símbolo de superação, de resiliência, de esperança. E sua jornada estava longe de terminar. Ana Maria olhou pela janela do seu consultório, contemplando a vista panorâmica de São Paulo. A cidade pulsava lá fora, com sua incessante energia, mas ela, ali dentro, se sentia em paz. Era estranho pensar que, há apenas alguns anos, ela mal imaginava que algum dia teria o que tinha agora. Ela não apenas realizara seu sonho de ser neurocirurgiã, como também construiu uma vida familiar repleta de amor e compreensão ao lado de Rafael e seus filhos. A dor e a luta que a marcaram no passado agora pareciam distantes, como se pertencentes a outra vida. Mas Ana Maria sabia que a jornada dela não se resumia a conquistas profissionais ou ao reconhecimento público. Sua verdadeira vitória era ter se permitido ser livre. Livres eram os que não estavam presos ao peso das expectativas dos outros. Livres eram os que se permitiam reescrever suas próprias histórias. Ela tinha feito isso, e não só para si mesma, mas para todas as mulheres que a viam como exemplo. Em uma manhã fria de outono, Ana Maria recebeu uma carta. Era uma carta inesperada, mas uma que ela soubera que chegaria. O hospital onde trabalhava, uma das maiores clínicas neurológicas do país, lhe ofereceu o cargo de chefe da divisão de neurocirurgia. A oferta era o auge de sua carreira, um reconhecimento que poucos alcançavam. Mas ao ler o conteúdo da carta, algo dentro de Ana Maria não se moveu da forma que ela imaginava. Era difícil explicar o que sentiu naquele momento. Ela sabia que o cargo seria um prêmio a mais para sua carreira, mas também sabia que sua missão já havia sido cumprida. Ela já fizera o suficiente, já havia mostrado ao mundo o que era possível quando alguém tem coragem de mudar sua trajetória. E para ela, o que mais importava agora era o legado que ela deixaria. O exemplo de uma vida dedicada não só à medicina, mas a um propósito muito maior. Ela virou a carta na mão, sem saber ao certo o que fazer com a proposta. Não era mais o que ela buscava. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, ela lhe entregou a carta sem dizer uma palavra. Ele a leu em silêncio e a olhou surpreso, como se estivesse aguardando uma explicação. "Você não vai aceitar?" ele perguntou, quebrando o silêncio que se formara entre eles. Ana Maria deu um leve sorriso, olhando para ele com calma. "Rafael, já alcancei tudo o que eu queria. Ser reconhecida, respeitada, poder ajudar quem precisa. Eu fiz tudo isso. Você tem muito mais para conquistar, Ana. Você poderia transformar essa divisão. Você pode mudar a medicina no país." Ela se aproximou dele, pegou suas mãos nas suas e olhou profundamente em seus olhos. "A verdade é que talvez eu já tenha mudado a vida de algumas pessoas. Mas o que mais me importa agora, o que realmente me dá paz, é ver o sorriso dos meus filhos, é cuidar da nossa família. Eu já fiz a minha parte na medicina. Agora é hora de ajudar outros a fazerem o mesmo." Rafael permaneceu em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso das palavras de Ana Maria. Ele sabia que ela não estava desistindo de nada. Ela estava escolhendo outro caminho, um caminho de equilíbrio, onde o amor à família e o legado eram as maiores conquistas. Ana Maria tomou uma decisão. Ela não queria mais ser apenas a neurocirurgiã de sucesso. Ela queria ser uma mentora, uma professora, uma inspiração para os que vinham atrás dela. Então ela anunciou que aceitaria um cargo na Universidade de Medicina, onde poderia ensinar e formar a próxima geração de médicos. Ela sabia que seu papel ali não seria apenas o de passar conhecimento técnico, mas de compartilhar a experiência de uma vida que se reergueu das cinzas e que agora queria ser a centelha para acender outros corações. No entanto, o maior legado de Ana Maria seria o que ela ensinava aos seus filhos. Ela queria que crescessem com a consciência de que, independente da classe social, da cor, do gênero ou da história familiar, todos têm dentro de si o poder de mudar sua vida. Ela ensinava a eles que a vida não era sobre o que se tem, mas sobre quem se é.
e que ao final de cada jornada, o que importava era a paz interior que se conquista com as próprias escolhas. Eu nunca te ensinei a lutar por aquilo que você quer, Ana Maria disse a seus filhos enquanto os abraçava. Eu te ensinei a lutar por quem você é. E foi assim que ela seguiu, não em busca de mais conquistas externas, mas no caminho daquilo que realmente importava: o amor, a família e a certeza de que ninguém nunca deve se submeter às circunstâncias da vida, pois todo ser humano tem o poder de, com coragem e perseverança, escrever sua própria história. A história de Ana Maria, a mulher que um dia foi vista apenas como uma faxineira e que hoje é uma das neurocirurgiãs mais respeitadas do país, não acabou. Ela apenas tomou um novo rumo. E enquanto sua trajetória se desenrolava, o mundo começava a perceber que a verdadeira força está naqueles que, mesmo diante do impossível, nunca deixam de acreditar em si mesmos.